alguma dúvida ali da aula da manhã em relação ao conteúdo que a gente viu ou em relação a algum daqueles exercícios que a gente fez? Tudo certo. Certo, Renan, então, tranquilo. Os demais, o Arthur colocou ali no chat sem nenhuma dúvida. A Sara também colocou sem dúvidas. Patrícia conectando, boa tarde. A Sara colocou ali que os exercícios dela aí, que os erros foi por desatenção. Os exercícios, principalmente quando essa questão mais teórica, né, que não tem um valor que a gente calculou para achar a resposta, as alternativas ali, né, tem às vezes alguns detalhes, algumas palavras que mudam o sentido, né, e aí precisa de uma atenção maior realmente ali nas leituras. Às vezes a palavra, por exemplo, não, no meio da frase, né, ela muda o sentido, né, muda a percepção do que seria correto. A palavra apenas também, né? Tais fatores, apenas tal faz parte. Às vezes não é só o apenas aquele, né? Tem outros. Então, tem esses detalhes na leitura aí. Mas o bom é que a gente está fazendo exercício, né? E a gente se dá conta disso no exercício. Quando vai fazer a avaliativa lá no Moodle, já está, né, esperto. O Arthur também colocou ali que tinha marcado duas erradas por questão da atenção. É isso mesmo que eu estava comentando, né? Uma leitura mais atenta, né? Essas que são teóricas, né? Exige realmente isso que nem vocês observaram. Muito bem, gente. Então já aguardamos aí os 5 minutos iniciais, né? Para o pessoal, então, clicar ali no link da aula ao vivo, conectar e assistir o conteúdo da nossa aula 2, tá? Então, repito, é gravado, depois fica disponível para vocês ali no Classroom. Os slides utilizados na gravação também são disponibilizados para vocês ali no Classroom na barra atividades, tá? Participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, habilitem o microfone, participem, tá, gente? Então vamos lá, dando início à nossa aula de número 2. O calendário a gente viu de manhã, né, no nosso contrato pedagógico, tá? Então, o nosso calendário, né, esse aqui é o calendário de uma outra turma, da turma de terça-feira, mas nosso calendário a gente viu na parte da manhã, né, gente? Então, tá lá nos nossos slides, né? Nossos slides do contrato pedagógico, o nosso calendário. Sempre que quiserem rever, né, acessem ali a barra atividades do Classroom, o tópico slides, aí tem lá o contrato pedagógico, e o nosso calendário da turma do sábado está ali, tá? Se precisarem rever ou quiserem anotar as datas, enfim, tá por ali, tá? Então, continuando aqui na nossa aula 2, com os nossos conceitos, tá? Rafaela conectando, boa tarde. Agora, então, na aula 2, a gente vai ver conceito de análise econômico-financeira. Análise econômica-financeira como um todo, né? Depois as especificidades, né? Da análise econômica em separado e as especificidades da análise financeira em separado. Claro que serão abordagens teóricas sobre análise econômica e sobre análise financeira. Muito embora, né? Os conceitos que a gente vai ver de uma e de outra dizem respeito a indicadores de curto, de longo prazo dessas análises, que são obtidos através de cálculos, mas esses cálculos vão ser vistos nas próximas aulas. Por isso a importância, né, dos conceitos que a gente está vendo nessas aulas de hoje, né, da manhã e da tarde. E quando a gente for fazer os cálculos, né, eu tenho que saber o que significa, né, esses conceitos. O que é a liquidez, o que é a rentabilidade, o que é a taxa de retorno, o que é análise econômica, o que é análise financeira, né? Esses conceitos são importantes, tá? É quando a gente fizer os cálculos e olhar para o número encontrado, o conceito é que vai nos ajudar a determinar se aquele número, entre aspas, aí, né, é bom ou ruim, né? Porque a gente entendeu o conceito, né? Então, muita atenção nos nossos conceitos.
E repito, né, inclusive aquilo que a gente falou na parte da manhã, em relação à importância de vocês fazerem, né, os resumos de vocês no caderno, né, fazerem os esquemas no caderno, anotarem os pontos principais, né, os conceitos principais no caderno de vocês, fazendo a leitura da apostila, né, em algum momento da semana que está em andamento. Né. Então, o guia do aluno sempre vai dizer lá, semana 1, estudar o conteúdo da apostila 1 e 2, aí tem a atividade avaliativa 1, né. Depois, na semana 2, vai dizer a mesma coisa. Estudar o conteúdo da apostila da semana 2, aula 3 e 4 da apostila. Ou seja, fazer os seus resumos aí no caderno, né? Então, sempre tem isso, né? Além da nossa aula ao vivo, é claro, do sábado, tem esse estudo na apostila, as anotações no caderno e as avaliativas para fazer, né? Então, damos início com a nossa análise econômico-financeira, né? A finalidade dela é trazer fatos, né, apresentados por essa análise da situação em que se encontra aquela organização, para que os gestores possam tomar decisões pautadas na realidade. Então, um número, a análise do número traz um fato. E a tomada de decisão dos gestores se dá através de fatos. Nunca deve ser por, será, eu acho que está dando menos, está dando mais faturamento. Não, né? Tem que saber exatamente o número, né, para tomar as suas decisões. E essas análises são feitas por meio das demonstrações financeiras. É através dessas demonstrações que se faz o estudo, né, desses elementos, sejam patrimoniais ou de resultado. Bom, só falando essas duas palavras, a gente já tem a dimensão, né, de onde virão, né, esses elementos de análise, né? Se são baseados em elementos patrimoniais de resultado, elemento patrimonial, balanço patrimonial, elemento de resultado, DRE, né? Os dois mais utilizados. Ana Carolina conectando, boa tarde. Então, é através dessa análise que os gestores vão tomar suas melhores decisões. O objetivo da análise econômico-financeira, né? Qual é, afinal de contas, né, a importância, a essência, o fundamento, né, da existência dessa análise econômico-financeira? Né? É qualificar a tomada de decisão. O número em si, obtido nos cálculos de liquidez, lucratividade, rentabilidade, taxa de retorno, solvência, o número em si, né, ele não projeta a decisão. O número em si, ele indica para o gestor financeiro a situação que se encontra. Agora, se a situação é positiva ou negativa, aí é da análise, é a tomada de decisão do gestor financeiro, da equipe financeira, tá? Então, a análise econômica, ela qualifica o processo de tomada de decisão. Ela não determina a decisão. Quem vai tomar essa decisão, é claro, são os gestores da empresa, tá? Para isso, para tomar essas decisões, precisa dos números. E esses procedimentos numéricos, estatísticos, aí são os nossos cálculos, né? Então, se calcula cada um desses elementos e se detém os números. A partir dos números se tomam as decisões. Por isso, saber o conceito, ter o número, para compreender o que fazer a partir dali, né? Fazem parte aí também de alguns objetivos, né? Além de qualificar a decisão, né? Um dos objetivos é analisar a capacidade da empresa de gerar lucro. Obviamente o DRE é uma fonte disso, né? Onde se detém ali alguns números para fazer cálculos, né, de lucratividade, de resultado, de taxa de retorno. Avaliar as condições da empresa honrar os seus compromissos é um dos objetivos, né? A empresa tem que ter essa dimensão, essa clareza, né? Se ela tem lá liquidez suficiente para honrar aqueles compromissos com terceiros, né? Em que medida o esforço que será necessário, né, fazer para ter mais liquidez frente às obrigações que ela tem, né? Então, isso é medido através desses números. Calcular a rentabilidade do capital que foi investido. Então, a empresa tem capital que foi colocado na empresa, capital de terceiros, tem capital dos sócios, tem o capital total, né, que é a soma dos dois, né?
Então, qual é a rentabilidade que ela está dando para os sócios, qual é a rentabilidade que ela está dando para terceiros, qual é a rentabilidade total dessa empresa, é um dos objetivos dessa análise econômico-financeira. E, claro, estimar a situação dessa empresa, né, para curto, médio e longo prazo, ou seja, cenários, né? Qual é o cenário para a empresa para curto prazo, para daqui a 2, 3, 4 meses? Para médio prazo, para daqui a um ano, né, um ano e meio, 2. Para longo prazo, daqui a 5, 10, 15 anos. Ter esses cenários, né? Então, a análise econômico-financeira propicia isso, né? Se tenham esses cenários para esses prazos, né? Para a empresa saber em que direção está indo, se essa direção é positiva, se precisa corrigir rumos em algum momento durante essa trajetória. Tá? Para isso, cenários. Os métodos de análise. Nós temos 4 métodos de análise. Obviamente, cada um deles vai compor, né, lá os nossos métodos de apuração, os nossos cálculos. Mas antes de chegar nos cálculos, a gente tem que ver qual é o conceito de cada um desses métodos, né? A gente tem o método do quociente, o método do coeficiente e porcentagem, o método de índice e o método de diferença absoluta. Cada um deles conectado, né, a diferentes métodos de cálculo. Então, vamos ver o quadro comparativo. E esses conceitos que estão presentes aqui no quadro comparativo é de extrema importância, né? Que vocês tenham eles em mente, né? Um resumo, uma tabela, um quadro, um esquema, né? No caderno de vocês, em algum momento vão precisar fazer isso, né? Preferência antes de começar lá as nossas próximas aulas de cálculo, né? Então, pegarem a apostila de vocês e montarem esse esquema, ou até mesmo esse mesmo quadro que está aqui nos slides, tá? Então, o método quociente, né? Ele faz o confronto entre dois valores heterogêneos. Heterogêneos são diferentes, né? Se faz ele fazendo a razão entre esses dois valores. A razão entre dois valores é a divisão, né, entre os dois valores. A razão entre o denominador e o denominador, né, lá aquela divisão que a gente aprende ainda no fundamental. Então, a razão entre esses dois valores heterogêneos gera um quociente. Tá? Então, por exemplo, 1 divididos por 2. Tá? Eu estou fazendo a razão entre dois valores, entre o 1 e o 2. 1 divididos por 2 vai dar um número, né? 0,5, por exemplo, é um quociente, né? O 0,5. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, duas contas, né? O caixa e o total do ativo circulante. O caixa é uma conta que faz parte do total do ativo circulante. Qual é a razão entre os dois, né? Que me indica, então, né, quanto existe de participação de caixa no total do ativo circulante. Tá? E isso se obtém através de um quociente. Agora, o próximo passo é o coeficiente ou porcentagem. Então, é a análise da relação da parte com o todo a qual faz parte. Então, seguimos esse raciocínio, né? Vamos pensar no DRE. Nós temos lá no nosso DRE a primeira conta que aparece lá, o ROB, né? Receita Operacional Bruta. Ele é o resultado das vendas da empresa, né? Mas quais são as contas que fazem parte do ROB? Por exemplo, vendas de produtos e vendas de serviços. A soma das vendas dos produtos isso, com a venda de serviços me dá o total do ROB. Bom, qual é a participação, né, da receita de vendas de produto em relação ao ROB? Ou seja, a relação da parte, receita de venda de produto, faz parte do total ROB. É isso que está dito aqui no coeficiente ou porcentagem, né? Relação da parte com o todo a qual faz parte. Exemplo do DRE. Venda de produto é uma parte composta do total do ROB. Tá? Isso é a relação entre a parte e o total a qual faz parte, com esse exemplo. Tá? A gente chama isso de análise vertical, onde eu vou ter uma porcentagem indicativa de participação da conta com o total a qual ela pertence. Então, qual é o percentual de participação da receita de vendas em relação ao ROB? Vou pegar a receita de vendas, digamos 10 mil, né? E vou dividir pelo ROB, digamos 100 mil.
Aí divido um pelo outro, né? Multiplico por 100 e vou ter um percentual, né? O coeficiente, porcentagem de participação, né? Indicando tantos por cento de venda de produtos é participação no hobby. 10% é a participação dessas vendas no hobby. Tá? Nós temos também os índices. Aí são séries de períodos com valores heterogêneos. Bom, até aqui, né, o coeficiente, porcentagem, a gente estava fazendo, né, uma análise de estrutura vertical, né? A gente não pensou em outros períodos, né? A gente falou ali, o exemplo do ativo, né? Ativo circulante com caixa, é o mesmo período, né? Verticalmente, analisando as contas em relação às suas participações em outras contas. Verticalmente. Quando a gente fala de índices, e aí da série de valores homogêneos, que se confrontam em relação a um ano base, nós estamos fazendo a análise da mesma conta, homogêneo, né? É a mesma conta, não é uma conta diferente, né? Diferente é heterogêneo, né? Que é o coeficiente e o porcentagem ali na análise vertical. Aqui nos índices, então, a gente está pegando a mesma conta, por exemplo, passivo circulante, ano 2015. Peguei a mesma conta e estou analisando ela nos anos seguintes. Então, passivo circulante, 2015, qual a evolução para 2016, 2017, 2018? É homogêneo, é a mesma conta, igual, ano após ano, uma série de períodos. Sendo que esse ano inicial, a gente chama ele de ano base, porque esse ano base, né, vai servir de comparação. O ano posterior cresceu tantos por cento ou diminuiu tantos por cento em relação a esse ano base? O segundo ano depois, cresceu quantos por cento ou diminuiu quantos por cento em relação a esse ano base? Tá? Por isso, essa também é chamada, né, de análise horizontal. A gente vê horizontalmente, ou seja, a mesma conta em relação aos anos subsequentes. Tá? Análise horizontal. A vertical não, né? A vertical a gente analisa contas que fazem parte dos seus totais e subtotais, né? Sua participação naquele total. Tá? Por diferença absoluta entre saldos de mesma conta contábil. Então, análise das aplicações e das fontes de recursos. Nós temos 4 métodos, 4 conceitos, e a gente vai depois aprender a fazer, né, os cálculos que estão relacionados a esses conceitos, tá? De novo, né, procurem pesquisar na apostila, anotar, fazer os esquemas de vocês, e sempre quando a gente for fazer o cálculo, quiser voltar para ver o conceito de novo, tá ali no caderno, né, só volta ali umas folhas e vê, tá aqui o conceito, é dali que vem, então, o conceito desse cálculo que a gente está vendo, certo? Agora a gente vai dividir, né, os dois elementos. A gente estava vendo análise geral, né, análise do conceito de análise econômica financeira, agora separadamente, né, análise econômica e análise financeira. Tá? A análise econômica é composta por 3 tipos de análise. Análise de lucratividade, de rentabilidade e de taxa de retorno sobre investimento. Então, lucratividade, a gente vai ter cálculos, por exemplo, como a lucratividade bruta, a lucratividade operacional. Na análise de rentabilidade, né, a gente vai ter rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital total, por exemplo. Na taxa de retorno de investimento também, né, taxa de retorno sobre investimento do capital de terceiros, taxa de retorno de investimento de capital próprio, né, como alguns exemplos de cálculo. Mas são elementos de análise econômica, né. E nós vamos ter os elementos de análise financeira, que também vão gerar aí necessidade de outros cálculos, né. Então, análise financeira de curto prazo, nós temos a liquidez, que é aquela capacidade de fazer pagamentos, né, de cumprir lá os compromissos, honrar os compromissos com terceiros. Então, a gente tem alguns tipos de liquidez, como liquidez seca, liquidez corrente, liquidez imediata. São cálculos que a gente vai também fazer. Análise financeira de longo prazo, nós temos elementos de solvência geral, né, e entre outros ali, que são aqueles elementos de capacidade de pagamento de longo prazo. E nós temos análise vertical e horizontal, que estão dentro daqueles conceitos que a gente acabou de ver na tabela anterior, né, de coeficiente e de índice. Tá? Então, análise vertical
é aquela que a gente olha verticalmente as contas, né, umas em relação a outras, né, verticalmente, né, o caixa em relação ao total qual pertence, né, por exemplo, ativo circulante, ou no DRE, né, a conta vendas de produtos em relação ao ROB, ao qual ela pertence, essa análise vertical, né, no mesmo período, no mesmo ano, contas em relação às quais elas pertencem. Na análise horizontal, a gente já viu ali, né, de índice, a diferença. É a mesma conta, só que em períodos distintos, verificando a sua evolução ou involução. Então, distinguimos aí, né, separamos o que é análise econômica, o que é análise financeira, quais os cálculos que a gente vai ver numa e quais os cálculos que a gente vai ver na outra. Sendo é claro, né, que a gente precisa primeiro ver os conceitos. Tá? Então, análise financeira, ela examina, né, criteriosamente os dados financeiros da empresa, né, a fim aí de auxiliar na tomada de decisão. Mas, dentro dessa análise financeira, nós temos fatores que são internos e externos. Quais são os fatores internos que a empresa vai precisar considerar, né? O desenvolvimento do ciclo operacional, porque esse ciclo operacional importa, né? É dali que se realiza o produto, é dali que se presta o serviço, né? E dali que, então, com a venda do produto e serviço, a entrada de capitais, né? Receita de vendas para a empresa. Então, isso faz parte da análise interna. A capacidade gerencial, porque essa capacidade gerencial, ela impacta os resultados, né? Então, a capacidade de tomada de decisão, né? A capacidade de gerir os fatores de produção, gerir os fatores econômicos da empresa, os fatores financeiros da empresa. Tem mais ou menos capacidade de tomada de decisão, de gerir as coisas, isso traz impacto, então faz parte da análise financeira. Os controles internos, estabelecer metas, né? Através dos indicadores calculados. A motivação dos colaboradores, e esse é um dos elementos aí que liga, né, a administração financeira a outras áreas do conhecimento da gestão, né? A gente pode imaginar que são coisas separadas, estanques, né? Não, tudo está interconectado. Uma coisa depende da outra, né? Então, não tem como, por exemplo, a administração de pessoas está indo bem e a administração financeira, né, está indo mal, né? Se as pessoas estão indo bem, está gerando resultado. Tá? Existem outros fatores determinantes, existem, mas no comparativo entre os dois, né, nós temos um elemento em comum, são as pessoas. Se a administração de pessoas vai bem, né, com um bom clima organizacional, cultura organizacional positiva, tem um bom plano de carreira, né, faz boas contratações, busca bons profissionais no mercado, né, ela tem um grupo de pessoas, né, motivadas e capazes de tomar as melhores decisões, trazer os melhores resultados, resolver problemas, trazer inovação. Por quê? De fato, né, em essência, né, a empresa não é formada por coisas, né? A empresa é formada por pessoas. As pessoas é que usam as coisas, né? Então, a empresa em si são as pessoas que lá estão. Então, a motivação dos colaboradores é de extrema importância para a gestão financeira. Talvez um elemento menos falado, porque a gente acaba tendo que desenvolver bastante, né, a técnica do cálculo, enfim, né, para chegar nos números. Mas quem é que toma a decisão sobre os números? Pessoas. Né? Quem é que vai utilizar os recursos, matérias-primas, para fazer produto, né, ou tomar, enfim, né, uma decisão ou outra? São as pessoas. Tá? Então, motivação dos colaboradores, sim, faz parte, né, não é um elemento estranho à administração financeira. O nível tecnológico disponível, é claro, né, as tecnologias detidas por essa organização, tanto em nível produtivo quanto em nível de gestão, né, vai ser importante para que ela possa converter, né, melhores resultados financeiros. Temos fatores externos. Esses fatores externos, eles sempre, em alguma medida, eles vão trazer para a empresa necessidade de análise e de tomada de decisões. Porque o primeiro item ali, né, fatores de ordem política. Alterações em legislação podem afetar as empresas financeiramente, né? Então, na nossa ordem política, nós temos as esferas, né, legislativa, judiciária e executiva. Né? Quem faz as leis? O poder legislativo. Então, as movimentações de ordem política, por exemplo, no poder legislativo,
podem vir a gerar, né, alterações, então, né, na legislação trabalhista, legislação tributária, inclusive se fala muito agora, né, na reforma tributária que deve ser feita. Isso vai alterar, de alguma medida, né, a forma como a empresa, né, financeira e economicamente se organiza, né. Então, esses fatores são importantes, né. Fatores de ordem social, como, por exemplo, né, nível de cultura e educação do povo. Por quê? As pessoas são o elemento mais importante. Da onde a empresa retira, né, a soma de capital inovador ou de capacidade de solução de problemas para dentro da empresa? Ela tira do meio social, ela tira do povo em que, né, a sociedade em que aquela empresa está colocada. Então, a ordem social é muito importante, o desenvolvimento do povo, o desenvolvimento daquela população, né, é muito importante. Ordem econômica, né, os elementos, por exemplo, como macroeconomia, né, taxa de juros, inflação, né, câmbio, né, são alguns elementos que, sim, trazem alteração para os resultados da empresa. Né? Ela vai conseguir ter melhores ou piores resultados também, né, afetada por esses elementos da macroeconomia do país onde ela está. E, claro, o setor de atuação. Né? Então, a gente sabe, né, existem momentos, né, do processo de desenvolvimento da economia dos países, né, que determinados setores têm maior ou menor, né, potencial de ganho, de desenvolvimento, né. Então, em algum momento a gente tem o setor industrial indo melhor, no outro comércio, no outro momento tem, né, a área de agropecuária, né, agroindústria. Então, o setor também impacta, né, na relação, enfim, da capacidade de obtenção de recursos, de venda das empresas. Bom, então nós vimos ali que temos análise econômica, análise financeira. Vamos ver agora os conceitos, né, presentes na nossa análise financeira. A gente viu ali na análise financeira os de curto prazo, liquidez, longo prazo, solvência, e tem a vertical e horizontal ainda. Né? Então, a primeira delas, na análise financeira, liquidez. Então, são disponibilidades suficientes para honrar as dívidas de curto prazo. Então, liquidez, capacidade de pagamento, de cumprir com as suas obrigações, de pagar as dívidas, de honrar as dívidas de curto prazo. Em geral, né, quais são as dívidas de curto prazo? Aquelas que estão no passivo circulante, lá do balanço patrimonial. Lembra o balanço patrimonial? Lado esquerdo ativo, lado direito passivo. O primeiro item ali do passivo é o passivo circulante. O que tem dentro daquela conta do passivo circulante? Fornecedores, salários, impostos, são dívidas ali de curto prazo e que a empresa tem que honrar, né, mês a mês. Tá? Então, esses elementos de liquidez, que são as disponibilidades que vão honrar com esses compromissos, né, onde é que eles estão? No ativo, porque é lá que tem o patrimônio, né, de forma positiva, né, que a empresa detém os bens e direitos. Então é lá, no ativo circulante, sobretudo, que a empresa tem o caixa, né, tem dinheiro no banco, tem aplicações, tem estoque, tem valor a receber dos clientes. Esses valores monetários são as disponibilidades, ou seja, eu tenho aquilo ali disponível para pagar as minhas dívidas. Tá? Então, a liquidez é a relação entre esses dois elementos. Se eu tenho os recursos lá no meu ativo, como caixa, banco, entre outros, em número suficiente para honrar com os compromissos perante terceiros lá no passivo circulante, fornecedores, salários, por exemplo, eu posso dizer que a empresa tem liquidez. Tá? Se ela não tem o total de recurso suficiente e o que ela tem de dívida é maior, ela não tem liquidez. Tá? Mas existem, né, os cálculos para a gente fazer. O importante é compreender esse conceito. E depois a gente vai calcular liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, cada uma delas tem um período, né, maior ou menor de disponibilidades, né, e a gente vai olhar para o número e vai dizer, né, a empresa tem que mexer aqui, não tem que mexer, né, tem que tomar uma decisão, não tem que tomar a partir do número alcançado. Tá? Mas o importante aqui agora é entender isso, né? Liquidez é analisar lá as disponibilidades que estão no ativo circulante e ver se elas têm capacidade para pagar o total que ela tem no passivo circulante. Tá? De forma ampla, geral, esse é o nosso conceito de liquidez. Nós temos também, na análise financeira, a solvência.
A solvência também é uma capacidade de honrar compromissos com terceiros, só que são compromissos de longo prazo. Tá? Então, igualmente, né, nós vamos ter lá no nosso passivo, né, nós vamos ter lá o passivo não circulante, que são elementos de longo prazo e que a empresa precisa efetivamente também cumprir. Então, tem lá financiamentos de longo prazo, né, alguns elementos ali de longo prazo. Envolve, então, a nossa solvência. Ela também vai olhar os elementos lá do ativo, vai verificar os elementos de longo prazo, né, e a gente vai identificar se a empresa é solvente ou ela não solvente a longo prazo. Tá? Então, diferença aí importante. A liquidez está ligada às dívidas ou compromissos de curto prazo, tá? Através dos elementos de disponibilidade que ela tem, caixa, banco, por exemplo. A solvência é compromisso de longo prazo, tá? Através do patrimônio que ela detém, né? Para pagar aqueles compromissos de longo prazo, certo? Solvência, então, compromissos longo prazo. Liquidez, disponibilidade para honrar compromissos de curto prazo. Sistemática dos cálculos. Então, tanto para o cálculo de liquidez quanto solvência, né, nós vamos precisar relacionar as contas, os grupos, as classificações de contas e subcontas. Essencialmente, na análise financeira, né, a partir do balanço patrimonial. Não é a única fonte, mas é a fonte principal. Até pelos exemplos que a gente deu, né, de liquidez e solvência, né, trazendo ali as contas do ativo e do passivo. Então, essencialmente, a principal fonte é o balanço patrimonial. E a gente vai fazer isso analisando, né, aquelas contas ali que a gente citou, por exemplo. Tá? Análise vertical é o próximo elemento da nossa análise financeira. Né? A gente viu antes ali que a análise financeira é liquidez, solvência, análise vertical e horizontal. Então, falta essas duas, né, na análise financeira. A análise vertical é uma análise de estrutura. Então, vamos imaginar a estrutura do balanço, a estrutura do DRE. Né? É uma conta que se segue, uma abaixo da outra. Né? Então, na análise vertical, é isso que a gente faz, analisa as contas em relação a outras contas, sem fazer uma análise de período. A análise de período é horizontal, né? A análise vertical não, é de uma conta em relação a outra conta. Lembra do conceito? A análise vertical é uma análise de elementos heterogêneos, significando que heterogêneo é diferente um do outro. Então, uma conta, por exemplo, como a gente citou, caixa, né? É uma conta diferente da conta ativo circulante, mas a caixa é uma conta que pertence ao total do ativo circulante. A nossa análise vertical é isso, é fazer uma análise de participação de determinadas contas em relação ao total ao qual ela pertence. Então, todas as contas que somadas fazem parte do ativo circulante, eu vou analisar elas em relação a quem? Ao ativo circulante. Então, caixa, analisa em relação ao ativo circulante, banco, em relação ao ativo circulante, investimentos, em relação ao ativo circulante, estoque, em relação ao ativo circulante. Né? Lá no passivo circulante, vou fazer uma análise vertical. Né? Em relação a quem eu vou avaliar os fornecedores. Fornecedores faz parte do passivo circulante. Então, fornecedores em relação ao passivo circulante. Salários a pagar em relação ao passivo circulante. Duplicatas a pagar em relação ao passivo circulante. Impostos a recolher em relação ao passivo circulante. Tá? Então, a análise vertical é sempre a conta em relação ao total ao qual ela pertence. Tá? O objetivo dela, da análise vertical, é fazer a análise do comportamento desses elementos contábeis, identificando a participação, né, dessas contas no total e, obviamente, o seu impacto financeiro. Né? Então, a gente consegue, né, agora, pensando nesse conceito, né, imaginar o seguinte: bom, eu tenho lá o meu passivo circulante total, 100 mil, por exemplo, e tem lá dentro dele fornecedores, salário a pagar,
duplicatas a pagar e impostos a pagar. Na perspectiva da análise vertical, a gente consegue identificar qual é a participação de cada uma delas, né, percentualmente. Imaginamos que a gente faça esse cálculo, né? A gente vai aprender a fazer. A gente identifique ali que nossas duplicatas representam 80% do total do ativo circulante, o resto fica dividido entre os outros elementos. Bom, nós temos ali uma distorção, a gente tem que estudar, verificar, identificar o que está acontecendo, tomar decisões para que a gente possa realocar esses recursos, né? Então, tem muita duplicata, o que está acontecendo? Tá? Então, a gente tem menos pagamento para fornecedores, o que está acontecendo então? Eu estou comprando menos matéria-prima, vai ter menos matéria-prima para produzir, então a análise financeira vai nessa profundidade, tá? Dentro da análise financeira, claro, a análise vertical que vai nos dar essa capacidade de avaliação, tá? A metodologia de cálculo dela, acho que com o conceito, né, e com os comentários já tem uma boa compreensão disso, mas o método de cálculo é dividir a conta que está em análise em relação à conta que ela pertence. O resultado a gente multiplica por 100 e obtém o percentual. Voltamos ao exemplo do passivo. Eu tenho uma conta lá, fornecedores, ela pertence ao passivo circulante. Então, qual é a participação dela dentro do passivo circulante? Que é a soma de diversas obrigações ali. Fornecedores, divido pelo total do passivo circulante. O resultado obtido multiplico por 100 e tem um percentual. Então, saberei dizer, né, que tanto por cento, né, representa a conta de fornecedores dentro do total do passivo circulante. Essa é a metodologia de cálculo, esse é o racional, né, por trás do cálculo. Claro que nas próximas aulas, né, a gente vai, esses cálculos todos que a gente está vendo o conceito agora, todos eles a gente vai fazer durante as nossas aulas, né. Na primeira parte da aula, sempre ao vivo, com conteúdo, exemplo de cálculo. Na segunda parte da aula, né, quando chegar lá o momento dos cálculos, a gente vai ter exercícios para vocês fazerem ali no Classroom, para exercitar esses cálculos, tá? Temos também, ainda na análise financeira, agora o último elemento da análise financeira, né, é a análise horizontal. A análise horizontal, ela tem por característica, né, por conceito, né, fazer uma análise de evolução das contas. Ou seja, é uma análise homogênea, diferente da vertical, né? A vertical era heterogênea. Compara uma conta diferente com outra conta, que é o total ao qual ela pertence. Na horizontal, eu avalio a mesma conta, ou seja, homogênea, igual, a ela mesma ao longo de diferentes períodos. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do ROB lá no DRE, né? Que é a Receita Operacional Bruta. Eu pego o ROB lá do ano 2016 e vejo qual é a sua evolução para o ano 2017, 2018 e 2019. Ou seja, frente à análise desses 3 anos, né, estou vendo um cenário passado, é claro, né, de 16 para 17 evoluiu 20, depois de 16 para 18 evoluiu 25, depois de 16 para 19 evoluiu 30%. Então a empresa está tendo um crescimento médio de receita de 5% ao ano, indicando um cenário futuro, né, para os próximos. Analisei 3 períodos, tendência, né, de mais 3 anos, né, de mantidas as mesmas bases, os mesmos conceitos de gestão, as mesmas decisões, sem alterações internas ou externas, que ela venha a ter esse mesmo ritmo de crescimento. Mas digamos que seja o contrário, né? Estou fazendo uma análise de evolução, no cenário passado, ano 2016, ROB, Receita Operacional Bruta, que é a receita de vendas. Olho para 2017, teve uma queda de 5%. Analiso 2018 em relação ao ano base, né? Mais uma queda de 5%. E aí vejo o terceiro ano, mesma coisa em relação ao ano base, mais 5% de queda. Uma tendência de queda de 5% ao ano, mantidas as mesmas bases, mantidos, né, os mesmos critérios, capacidade de decisão, né, cenário interno e externo, a tendência é que essa empresa, né, venha entrar em dificuldades financeiras, reduzindo 5% ao ano o seu faturamento, né? Então, em 5 anos, 25%, em 10 anos, 50% de perda de faturamento de vendas.
tem que se tomar alguma decisão, né? Avaliando o cenário passado, para que o cenário previsto para o futuro, como está previsto, não ocorra, né? Ela consiga corrigir os seus rumos, tá? E isso é a importância da nossa análise horizontal, tá? Então, ela é heterogênea, a gente avalia a mesma conta em relação a ela mesma nos anos que se seguem, né? E, obviamente, ela alimenta a capacidade de decisão, né? E de corrigir tendências, né? Ou manter, né? Fortalecer tendências positivas, tá? Características dela, né? Identifica essas tendências futuras que a gente estava falando, né? De evolução ou involução, tá? Claro que para fazer essa análise, né, eu preciso de 2 anos ou mais, né? Um ano só não vai identificar nenhuma tendência, né? Eu preciso do ano base, preciso pelo menos ali mais 2 ou 3 anos, né, para fazer essa evolução e verificar qual é a tendência para o futuro. E claro, né, a gente precisa do período base. Né? Então, esse período base que vai servir de comparação com os anos que se seguirão. Nesta característica da análise horizontal, né, a gente tem 2 possibilidades de cálculo. Né? Nominal, ou seja, simplesmente eu olho o valor que entrou no ano e comparo com os valores que entraram nos anos seguintes, fazendo um cálculo bruto, né, de percentual evolutivo ou involutivo. Mas a gente precisa ter uma consciência que esse processo que se passa de um ano para o outro, né, ele está inflacionado, ou seja, tem a inflação, né, que está ali colocada, embutida dentro do valor do faturamento, por exemplo. Né? Então, para saber o valor real de evolução, né, existe esse outro tipo de cálculo, que é, eu tenho que fazer a deflação do valor, né, retirar o valor que corresponde à inflação e saber a realidade do crescimento. Nominal, a gente está considerando que a empresa cresceu, né, porque aumentou o faturamento, mas dentro aí tem uma correção inflacionária, então teve um crescimento de inflação junto, né? Eu não estou sabendo exatamente o valor real da evolução, tá? Quando eu faço a deflação, eu estou vendo a evolução histórica correta, né? Não estou considerando, né, a inflação nesse processo de evolução, porque de fato, né, inflação não é conquista interna da empresa, não é melhoria de processo produtivo, melhora de decisão, melhora de gestão, né? É apenas correção monetária. E não significa que houve ali, né, melhora na gestão, tá? Aqui no técnico, né, o que a gente faz? A gente faz análise de evolução bruta, né, nominal, tá? Depois quem for fazer a graduação, né, for fazer gestão de finanças, né, enfim, ou economia, vai se deparar com esse aprendizado, né, de fazer deflação aí dos períodos. Tá? No técnico a gente conhece, sabe, né, tem essa teoria, mas o cálculo da análise horizontal vai ser feito sobre os valores nominais, sem necessidade aí de fazer deflação. Tá? A metodologia de cálculo, então como a gente avalia a mesma conta ao longo do tempo, né, o método de cálculo eu vou pegar o ano que eu quero descobrir se evoluiu, né, ou involuiu, e avaliar ele em relação ao ano base. Então, eu estou fazendo a conta ROB, por exemplo. Né? Eu vou pegar a conta ROB lá de 2017, o ano base é 2015, eu pego o ROB de 2017, divido pelo ano base, né, 2015, né, multiplico por 100 e vou achar o meu percentual de evolução ou involução. A gente vai ter, né, depois nas nossas aulas, também esses cálculos aí de análise horizontal para fazer, tá? Importante é entender esse conceito aí que a gente está falando. Em síntese, a diferença entre as duas, tá? Dentro da análise financeira, então a gente tem, além da liquidez e solvência, tem análise vertical e horizontal. Precisa diferenciar bem, né? Então, em síntese, a diferença da análise vertical e horizontal. A análise vertical é uma análise de estrutura, né? É um único período, estou analisando aquela estrutura de contas, né? O total ao qual pertence, né? Ou seja, a conta pertence a tal conta e qual o percentual de participação dela naquele total. A análise horizontal é uma análise de evolução. É a mesma conta em relação a ela mesma em anos, períodos subsequentes, tá? Na análise horizontal, a gente consegue identificar tendências, então, qual a tendência para o futuro, né? Analisando uma história passada, né? Então, se mantiver aquele mesmo
processo, né, tendência a continuar a evolução, tendência a continuar evoluindo, e aí tomar as decisões, né. Na análise vertical, a gente, identificando o percentual de participação das contas, né, ao total a qual elas pertencem, a gente consegue identificar o fluxo dos recursos, né, se estão bem alocados, mal alocados, tem alguma divergência, e aprofundar esse estudo. Tá? Então, análise vertical e análise horizontal. Fechando, então, os conceitos de análise financeira, com a liquidez, solvência, análise vertical e horizontal, agora nós vamos ver, então, o conceito de análise econômica, né? Sendo que dentro de análise econômica a gente tem o quê? Lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno sobre investimento. Tá? Então, essa análise econômica, ela avalia, né, a capacidade da empresa de gerar ou não gerar lucro, resultado, né, desempenho. Tá? Na análise financeira, a gente tinha o balanço patrimonial como elemento essencial, principal. Né? Aqui, na análise econômica, né, até pelo conceito, a gente verifica, né, que o DRE, por exemplo, é um elemento extremamente importante dentro da análise econômica, porque é ali que a gente tem as contas de resultado, ali que a gente tem o lucro ou prejuízo do período, né? Então, o DRE é muito importante para a análise econômica, tá? A finalidade aí é estudar essa capacidade, realmente, né, de geração de lucro através das vendas dos seus produtos ou serviços. Comparativamente, né, a empresa precisa também compreender, né, linhas de produtos, linhas de serviços, né, e quais, né, vão gerar mais lucro, menos lucro no processo de gestão da empresa. Então, tem uma geração de lucro total, que é a venda de todos os produtos e serviços, né, que é o bruto que está lá no ROB, mas a empresa precisa adentrar, né, um detalhamento maior, né, vendas de produtos, tantos milhões, mas dos produtos ali, quais estão gerando desempenho positivo, quais que estão neutros, quais estão gerando desempenho negativo, né? E aqui renovo, né, que a administração financeira não é isolada, né? Se a gente quiser relembrar de alguns elementos do marketing, por exemplo, a gente vai ver lá que tem, né, uma análise lá que se faz, né, do produto abacaxi, do produto vaca leiteira, produto estrela, né, que leva a esse entendimento, que vai a uma análise econômica identificar qual é esse, né, produto que é a estrela, que mais vende, por exemplo, né? Fazendo o cálculo na administração financeira, a gente descobre efetivamente o número, né, e sabe qual é o produto estrela que ele traz mais faturamento, né, está em crescimento, por exemplo. Então a gente vê que a administração financeira, né, não é uma coisa só técnica e o número, né? Não, tem uma relação. A gente já viu uma relação com a parte humana, já viu uma relação com a parte do marketing, né? Então ela tem uma relação profunda, né? E em gestão tudo está ligado, né? Uma organização, o processo de gestão de uma empresa é um organismo vivo, tá? E isso, né, nos relembra a própria TGA, né? Quando a gente fala é um organismo vivo, o que a gente vai lembrar lá de TGA, né? Teoria de sistemas, né? Teve lá alguns teóricos, né, na teoria geral da administração, ao longo das eras, né, até chegar na teoria de sistemas. O que a teoria de sistemas diz? Uma organização é um sistema aberto, é um organismo vivo. De onde veio isso? Da biologia. Então, né, o pessoal da administração, da ciência da administração daquela época, buscou da ciência biológica a ideia do sistema aberto, né, que a empresa funciona como um organismo vivo, trocando, né, informações, energia, né, dados, né, materiais com o meio em que ela convive. Né? O meio é a economia e cada empresa é uma célula presente, né, e essa célula é composta de elementos internos, né, que vão gerar mais ou menos capacidade de vitalidade, né, lá no organismo e aqui na empresa, né, na questão da gestão financeira. Então, análise econômica é olhar para o lucro. Está gerando resultado? Está entregando resultado? Estamos fazendo uma análise econômica. Bom, ela tem uma importância direta, né, com alguns aspectos. Tá? A análise econômica tem uma, então, importância em relação à avaliação do desempenho econômico interno e externo da empresa. Internamente, demonstrando, né, e avaliando produtos, né, e o resultado das vendas desses produtos, identificando o lucro obtido, né,
ou não está sendo obtido com tais produtos, para conseguir, né, direcionar melhor seus recursos para aqueles que trazem mais resultado, né, e fazer algum esforço, né, em outras áreas de gestão, como marketing, para melhorar a venda de produtos que estão trazendo menos resultado, né, ou até mesmo descontinuar produtos, né, porque se verifica que não há um retorno interno, né, com aqueles produtos. E claro, né, desempenho externo, né, em relação à economia lá fora, né, aquilo que a empresa está gerando de resultado, né, está superando, né, a inflação, está adequado, é uma avaliação que é feita. Viabilidade econômica da organização de longo prazo, e a gente viu a importância dos cenários, né, e da análise, por exemplo, horizontal e vertical lá na financeira, né, mas a análise econômica também, ela também faz, né, esse cálculo, né, de viabilidade econômica dessa organização. De que forma? Também projetando os elementos de resultado lá do DRE, né? Necessidade de tomar decisão rápida para corrigir as anomalias, diretamente ligado à análise econômica da empresa, né? Fornecimento de dados e informações para análise de projetos e investimentos. É um outro elemento de análise econômica, né? Um deles que a gente viu ali é a taxa de retorno de investimento, por exemplo, né? Então, a empresa vai investir em um equipamento, né? Ela vai calcular quanto tempo ela vai ter, né, de volta, em retorno, àquele investimento feito, né? Então, adquirir um equipamento, o equipamento custa R$50 mil, por exemplo. Quanto tempo de operação, de produção daquele equipamento precisa para que esses R$50 mil retorne para a empresa e, depois de retornar, né, em quanto tempo começar a virar o lucro, né, desse investimento, tá? Então, ela fornece essas informações, né, para esses projetos de investimento, um novo produto, uma nova máquina, um novo parque produtivo, uma nova filial, né, quanto se vai investir e quanto tempo se terá o retorno do investimento, né, e posteriormente, é claro, a geração de lucro. A análise econômico-financeira também precisa construir os seus cenários. Assim como financeiramente, né, tinha que ver os cenários futuros, qual é o caminho, né, em relação às suas capacidades de pagamento, né, frente a fornecedores, de, né, aumentar o patrimônio. Aqui na análise econômica, né, construção de cenários também em relação ao lucro, né, a capacidade dessa empresa de gerar lucro, de trazer resultado no curto, médio e longo prazo. Seus objetivos. Então, também tem cálculos, portanto, tem indicadores, né? Rentabilidade vai ser um indicador, né? A questão da lucratividade vai ser um indicador, as taxas de retorno serão indicadores para que os gestores tomem as decisões, né? A partir dos seus recursos próprios. Fontes de informação para análise econômica. O DRE é o principal para análise econômica, mas também se obtém valores, contas lá do patrimônio, né, do balanço patrimonial, para fazer os cálculos de análise econômica. Tá? Então, em análise financeira, quase que a totalidade dos cálculos a gente vai usar só o balanço, né? Boa parte é só balanço. Na análise econômica, a gente usa muito o DRE, mas usa bastante também o balanço. Tá? Bom, aspectos avaliativos da análise econômica. O conceito fundamental, né? Análise econômica, análise de resultado. Então, para cada real que a empresa investe, contratação de funcionários, contratação de serviços, compra de maquinário, compra de matéria-prima, né? Pagamento de fornecedores. Cada real investido nisso, nas operações, na tecnologia, a empresa quer um retorno. Se esse retorno for igual, ou seja, eu investi R$1, retornou R$1, não tive lucro. Também não tive prejuízo. Né? Trocou figurinha, por assim dizer. Não é bom, né? A empresa quer ter lucro. A empresa colocou R$1 nos seus processos, investido, e retornou R$1,10, significando o quê? Tudo que ela investiu em fornecedores, equipamentos, máquinas, processos, tecnologia, contratação de pessoas, ela pagou tudo, né? Porque rendeu R$1,10. Então, R$1 foi para custear tudo, R$0,10 foi a margem, né? O lucro. Quanto maior for essa margem, né, melhor o resultado,
né, na nossa análise econômica. Então, essa empresa investiu em marketing, equipamento, né, contratação de mão de obra, tecnologia, processos, R$ 1 e retornou 90 centavos. Ou seja, a empresa está tendo prejuízo, resultado negativo chama prejuízo. Está investindo R$ 1 e está voltando 90 centavos. Está investindo 1 milhão e está voltando 900 mil. Está tendo prejuízo de 100 mil. E esses prejuízos acumulados ao longo do tempo, no cenário futuro, né, vai levar essa empresa à falência. Né? R$ 1 milhão investido, né, na empresa e está retornando 1 milhão e 100 mil, significa que a empresa está tendo uma lucratividade, lucro de 100 mil reais, né? Uma tendência de, ao longo do tempo, mantidas as mesmas, né, os mesmos parâmetros, né, a mesma realidade, né, interna e externa, mesmo cenário, que essa empresa, né, mantenha essa lucratividade ao longo do tempo. Então, análise de cenário, né, análise de retorno do investimento. Isso é a base fundamental da nossa análise econômica. E quando a gente adentrar os cálculos, né, de análise econômica, a gente vai ver que eles nos indicam esse caminho. Se essa empresa está, né, indo ao caminho da manutenção da sua existência, da obtenção do lucro ao longo do tempo, ela está caminhando para a falência. Né? Saber os números é conhecer essa realidade. E se a empresa está caminhando para a falência e eu conheço o número, eu tenho poder de decisão, de, né, tentar reverter, melhorar os processos. Agora, quem não conhece os números, fatalmente, em algum momento, né, vai para o caminho, né, da falência. Isso faz com que aquilo que a gente ouve tanto falar aqui no Brasil, que as empresas, né, 70%, 80% das empresas duram no máximo de 2 a 5 anos. Por quê? Em boa parte, não fazem análise financeira, não fazem análise econômica, não conhecem os números, não conhecem para que lado a empresa está indo e, portanto, não conseguem tomar decisões naquilo que é fundamental. Né? Então, boa parte dos empreendedores, né, 70%, 80% das empresas, né, elas têm uma existência curta aí de 2 a 5 anos. Né? Boa parte delas. Se conseguem vencer essa fase, é porque ou já fizeram, né, um bom planejamento, um bom plano de negócios, com análise econômica lá, análise financeira, administração financeira, parte contábil, parte financeira, projetando esses cenários e verificando, ó, tem coisa, né, inicialmente boa aí para a gente começar, mas essa análise dos indicadores precisa ser feita, né? Se não faz, aí não vai ter como saber e a tendência, então, é essa mesmo, né? Um percentual de falência é muito grande, tá? Isso serve não só para empresa média e grande, para pequena também, né? Principalmente para pequena empresa, né? Que, enfim, às vezes é um indivíduo que tem umas economias, vai abrir um pequeno negócio, né? Uma ferragem, uma padaria, né? Vai abrir um negócio de prestação de serviço, né? Tem que conhecer esses números, né? Saber se está tendo resultado, né? Se não está tendo, o que pode fazer para melhorar o resultado, né? Não é só isso, né? Tem tudo mais por trás, tem a parte do marketing, outras coisas de gestão, mas essa é essencial, né? Análise econômica e financeira. O tamanho da empresa, inclusive, né, não evita que ela venha a ter problemas, né? Porque se tiver uma equipe de gestão financeira que cometa algumas falhas, né, falhas na gestão econômica, financeira da empresa, vão levar grandes empresas à falência, né? E pequenas empresas que fazem uma boa gestão financeira e econômica podem se tornar grandes empresas. Tá? Isso pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Tá? E se falando aí de gestão econômica e financeira das empresas. Pessoal, podemos fazer um intervalo, 15 minutos? Aí a gente faz um intervalinho de 15 minutos. Na volta, a gente faz a chamada da tarde. E aí, depois da nossa chamada da tarde, exercícios. E aí, como eu falei para vocês, né? Quando não tem o contato pedagógico, que é da primeira aula, sobra bastante espaço ali para os exercícios, sempre na segunda parte da aula. Tá? O pessoal está respondendo no chat aí. Está dando ok aí para o intervalo. Legal. Não ficaram com nenhuma dúvida? Não querem perguntar alguma coisa antes do intervalo? O meu aqui são 14 e 6. Então,
Voltamos às 14h21 do nosso intervalo. 14h21, não, 14h22. Voltamos às 14h22 do nosso intervalo, no retorno chamado e exercícios no nosso Classroom. Então, Mariana colocou tudo aqui no chat, o Arthur também, o Paulo. Ok. A Ana, a Patrícia, legal. Então tá, gente, eu fecho o microfone e a câmera, né? Depois das 14h22, na volta do intervalo, abro novamente aí para a gente fazer chamada e exercícios. Até daqui a pouquinho.